Ana Luísa Lacombe, Olá, tudo bom, menina? Tilly. Posso te dar um beijo? Opa, por favor. Tudo bom? Tudo bom. Betinho Sodré. Querido. Puxa vida, Tudo. quanto tempo, Betinho? Muito. A gente tava fazendo as contas aí, tá beirando os 30 já. Melhor não fazer gente muito vai tocar essas nesse contas, assunto. não. Não é bom, não é bom. Não é bom. Vocês estão juntos há quanto tempo? Ai, a gente está trabalhando junto, está fazendo umas contas também. Quer dizer, a gente a primeira vez que a gente trabalhou junto foi em 2001. 2001. Que a gente fez Pedro Mico, lembra daquela mostra que tinha da formação de público, isso. né? Curadoria do João Caetano, lá, exatamente. Isso, curadoria do Johnny Rato. Isso, legal. Aí a gente ficou um tempo sem se encontrar, Betinho viajou, foi para as Arábias, voltou. Betinho? 3 meses no deserto. Ficou no deserto. Aí quando ele voltou, eu tava começando a fazer tava entrando nessa trajetória, assim, tava no início dessa trajetória de contar histórias, fazendo espetáculos narrativos. E aí chamei o Betinho pra fazer parte de um espetáculo meu, que já tinha estreado, e estreiei sozinha, e depois falei, puta, tá assim, faltando alguma coisa. Acho que falta um pouco de musicalidade nisso aí. Aqui, aí, loop, incorporei Betinho. E aí, dali pra frente, a gente começou a trabalhar juntos em várias coisas, né? Em várias apresentações, narrando histórias, né, Betinho? Grandes, médias, pequenas. Todos os formatos, Para todas tamanhos, as idades. Todos os palcos, todas as idades. histórias vislumbrantes. Histórias vislumbrantes. Você é carioca? Sou carioca. Vim pra São Paulo em 86, numa turnê do espetáculo Escola de Mulheres com Jorge Dória, querido. Tá relembrando isso agora. Querido Jorge Dória. Fiquei em cartaz no Copacabana Palace um tempão, aí a gente viajou o Brasil inteiro, viemos parar em São Paulo e cá fiquei, não segui. A peça seguiu pro interior, aí eu já saí. Você nem acompanhou? Nem acompanhei. Já ficou aqui? Já fiquei, acho que já começaram a rolar coisas e trabalho. São Paulo é uma cidade assim, né? Ela te atrai, absorve, te absorve, né? te oferece, né, muitas possibilidades. E aí eu fui ficando. Betinho é paulistano? Paulistano. Da Gema? Da Gema, De que total. bairro? De que bairro você nasceu? Eu nasci no Caxingui. Caxingui? Caramba, eu tô pra encontrar alguém que tenha nascido na Vila Maria. Acho que só eu nasci na Vila Maria. Ah, não, tem mais gente. Não, deve ter mais gente. Mas aqui Tem não mais passou gente. nenhum até Por agora, no cartaz. Por aqui não mas passou tem. nenhum. Tem. E aí você vem nessa trajetória de contadora de histórias, Desde- dramatizadas, como é que é essa coisa? Desde 2002 comecei essa pesquisa, aí em 2003 estreiei o primeiro espetáculo, Fábulas de Esopo, que aí foi super bem acolhido pela crítica, pelo público, assim, foi uma surpresa, porque eu estava estreando, experimentando essa linguagem de estar sozinha em cena narrando uma história. Aí em 2006 eu montei o Lendas da Natureza, que foi ótimo, ganhou um monte de prêmios, eu acho que é o meu espetáculo mais premiado, assim, foi bem bacana. E aí em 2008 montei o Conto do Reino Distante, com Paulo Rogério Lopes, texto da Simone Boer, mas direção do Paulo Rogério Lopes, que é o diretor desse novo espetáculo. E aí fiz essa trilogia, eu fiquei com esses 3 espetáculos, que era fábula, mito e conto de fadas, né? Os 3 gêneros, assim, do conto popular. Durante muito tempo, fiz uma mostra da trilogia quando eu fiz 30 anos de carreira e tal. 30 anos de carreira, 30 menina? anos de carreira, em Puxa 2010. vida. E aí fiquei, desde 2008, eu não estreava um espetáculo teatral. A gente fez juntos um show em 2012, que eu lancei um CD, que o Betinho faz parte, toca nas canções. São canções que foram feitas para espetáculo dela. Tá. Narrativos, e é um show que fazemos eu, ele e mais um violonista, o Milton Castelli. Então, em 2012 foi essa coisa do CD, do show, mas era um show, né? Um show musical e tal, com história e tudo, mais show. Então, desde 2008 que eu nos estreava um espetáculo de teatro, De teatro mesmo, né? tá. Com toda a pompa e circunstância que o teatro tem. Essa coisa da contação de história ganhou Ganhou. um upgrade nos últimos 15 anos, 10 anos, sei lá, não sei quanto Foi tempo. um boom, né? Foi um boom, Assim, eu acho que tem uns 15 anos pra cá 15 que a anos, coisa né? deu realmente uma grande... Né, apareceu essa nova proposta de linguagem, quer dizer, era a coisa mais antiga que tem, né? Contar história. Na verdade pois é, né? Talvez, assim, né? Os griots menestréis e tudo. Mas aí, agora, com essa nova roupagem, eu acho, de muitos atores encampando, às vezes com muitos equívocos, eu acho, mas também muita gente Não, mas boa, é normal do processo. né? Todo mundo experimentando, né? E eu acho que tem muita gente boa, tem muita coisa legal nesse universo da narração de história, viu? E redescobriu-se de que o Redescobriu-se. público adora isso. né? E que a palavra se basta. A palavra se basta, exatamente. A palavra dá
conta de enlevar e de te enlevar e te levar para o universo. O Mal Batarran, o autor do Homem Calculado, Ah. tinha uma frase que ele dizia: ninguém escapa de uma boa história. Ninguém, exatamente. Ninguém escapa Ninguém de uma boa, escapa. muito O cara bom. começa a narrar, você... Se é um bom narrador e é uma boa história, Exatamente. você vai, Você né? embarca. É o contador de caos do É o interior, contador aquela, de caos. é tudo a mesma coisa. Né? Que começa a contar aquela historinha. Você para. E quando você vê, você está envolvido naquilo. Você para né? pra ouvir. Você para pra Não ouvir. tem jeito. Exatamente. Os narradores lá do Nordeste, né? Sem Os dúvida. cordéis. Os né? cordéis. É uma narração de Cordéis. Os história, né? mineiros, né, que são Mineiros, famosos é. pelos contadores de histórias, contadores de causa. Agora, aquilo que você estava falando deve ser a coisa mais antiga do mundo, É a né? coisa mais antiga Você que imagina tem. que o cara lá nas cavernas... Contava. Contava história pro outro, né? É, e inclusive os mitos vêm daí, né? Dessa Vem tentativa daí. de explicar as coisas inexplicáveis, né? Explicar o sol, Os fenômenos da explicar o- natureza. Os é. caras iam criando as histórias para poder dar conta dessas Isso é presente em todas as civilizações. todas Todas. as civilizações. Todas as Todas, civilizações. desde os orientais, de todo mundo. É os uma índios, necessidade do ser humano ouvir histórias até para entender o mundo em que vive, de uma maneira simbólica e metafórica, né? É. Porque a história traz isso, traz uma visão meio paralela, não é uma visão real, é a visão transversal, é uma visão simbólica disso que a gente vive. Uma leitura, Uma né, do leitura do que, mundo. que ajuda a gente a lidar com isso, né? Porque a realidade é dura, né? Viver é muito perigoso, Viver é já muito diria Guimarães. Né? Agora, tô vendo que vocês estão com os instrumentos aqui. Tá, Vamos falar mas- do washboard aqui do Betinho Sodré. É isso, Do washboard. Zen King. Zen King. É, os Stradivarius dos washboards. Os Stradivarius do washboard. Zen Não tem King pra é uma ninguém. marca de washboard É. pra lingerie, né? Que é tábua de lavar roupa, né? Tábua de Gente, é uma lavar roupa tábua de mesmo. lavar roupa. Esse branquinho é sabão. Esse branquinho é sabão. É sabão. Esses branquinhos que tem aqui, tudo, ela foi usada Você como molhou, tábua. ela começa a espumar. Começa a espumar. Ele foi usado como tábua de lavar Pra lavar roupa a mesmo. lingerie. Para lavar lingerie. Calcinha, E aí é o que sutiã, coisas o pessoal delicadas. usava nos primórdios do jazz, né? No Dixieland, Uhum. New Orleans. E isso mais umas coisas, umas latinhas, porque é aquela tal história, né? Não tinha instrumento. É. Como é que eles iam fazer instrumento? É. Os escravos, tudo não tinha como. Então aproveita o que tem. Aproveita o que tem. É. Aproveita o que tem. É contrabaixo feito com balde, É. né? Mais pra frente. E esse instrumento, e é muito gostoso. Agora não vai sair já. Já vamos nós. Tô pra ouvir os dois tocando aí com Vamos. o ukulele. Ukulele, que é o instrumento havaiano, né? Havaiano, E isso. é o meu queridinho agora, porque eu toco violão, não sou uma violonista, meu instrumentista, mas o meu instrumento é o violão. É. E aí eu vi esse ukulele, aí fiquei Você se totalmente... apaixonou por ele? É muito bonitinho, me apaixonei. E a gente incorporou, porque no espetáculo são 3 filhos, a história de 3 irmãos, começa com 3 irmãos, depois vira a história do João, que é É. um filho caçula, mas o filho maior é um violãozinho que eu tenho, que é um violão pequeno, o filho do meio é um cavaquinho, e o filho caçula é o ukulele. E o Que ukulele. bonitinho. É, Então- juntando culturas aqui, na verdade, né? Todo É, cultura. então, Havaí, Havaí. New Orleans. E a gente faz a música, vamos fazer a música? Qual? A música é a música do João, do nosso espetáculo, que chama As Três Penas do Rabo do Grifo, né? Que tá em cartaz lá no Sérgio Cardoso, aos sábados e domingos, às 16 horas, e é a história de um menino que que vai até o rei, saber dos irmãos que tentaram salvar a princesa, os irmãos dele vão até o reinado, levando uma maçã para tentar curar a princesa que tá doente, e não voltam, e o João leva também uma maçã, porque quem sabe, né, pode Quem curar sabe, também, é. mas ele quer saber dos irmãos, né, e no fim a maçã dele cura, só que o rei não quer casar a filha com o pobretão Com o pobretão maltrapilho, daquele, é. e aí começa a impor 1000 tarefas, né? Cada hora, não pode ainda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a última tarefa é buscar as 3 penas do rabo do grifo, As 3 penas do rabo do que é um grifo. monstro terrível, né? Que é Grifo. o rei das criaturas, cabeça de águia e corpo de leão, e que come carne humana. Ave Maria, que medo. E João parte Ele na vai, sua ele vai aventura, lá. né? Passando por vários lugares É. pra ir ao encontro do grifo. E essa é a música da Do João. caminhada do Caminhada João. do João. Ana Luísa Lacombe e Betinho Sodré. Pé, pé, pé com pé, dá pé com pé, outro pé. É, vou seguindo a pé. Pé que pula, que desliza, do dedão ao calcanhar. Pé de vento, pé de brisa, pé de pássaro no ar. Pé
Tem chute da rasteira, tem frieira e tem chulé. Levo a minha vida inteira no caminho que eu quiser. Um pé, outro pé. Pé da pé, outro pé. Vou seguindo a pé. Pé que corre e se equilibra, só não pode tropeçar. Passo a passo pela trilha, corto espaço e chega lá. Meu passeio de aventuras, meu transporte neste mundo. Pisa forte nas lonjuras, pisa fundo no futuro. Um pé, outro pé. Pé da pé, outro pé. Vou seguindo a Ah, que música de maravilha. Jean Garfunkel. Jean Garfunkel, grande Jean Garfunkel, Grande um abração pro Jean Garfunkel. que fez as canções do espetáculo. Maravilhoso, né? Um cara, um compositor de primeiríssimo. Ah, de Já precisa primeiríssimo. aparecer mais. Ô, Jean, precisa vir aqui no programa, faz tanto tempo que ele Ah, não e o Jean vem. tem um trabalho tão bonito com a filha dele, né? Que chama O Canto Livre, que eles... É, maravilhoso. Lindo mesmo, lindo. É. Agora, essa música do Jean, mas Essa música composta do Jean. especialmente para Pro a peça. espetáculo, pro trilha espetáculo. São toda várias dele. canções. Trilha é. toda, todas as canções são Todas as dele. canções são Várias dele. canções. É. Agora você tocou aí um outro instrumento estranho, que é o kazoo. Muito bem. Esse é da onde? Esse é difícil saber, mas até onde eu sei também é usado lá para trás. Muitos músicos de jazz antigo, comecinho também. É o mesmo sistema do pente com plástico que faz. A molecada não aquele som- sabe isso hoje em dia. Não, né? né? É verdade. É, é você verdade. pega um pente, botava um Plástico. Um papel celofane. um papel celofane, e aí tocava, fazia mais ou menos esse som. Né? Que tem a película aqui no meio. Então dá esse som. Ela vibra, né? Ela vibra. É. Mara. E aí eu tô usando aqui como o pessoal usa, na verdade, country music, eles usam a gaita aqui, né? A gaita, né? O famoso Bob Dylan. É. Aqui, ó. Põe a gaita. Aí eu fiz essa adaptação pro Kazoo. No caso, tá certo. Porque eu tô com as mãos ocupadas. Mesma ideia do... mesma ideia, mesma mesmo. ideia. Agora, uma coisa que eu queria muito falar dessa Fala, peça, menina. né, que é... As três penas do As rabo três do penas grifo. do rabo do grifo. É um Grifo, conto... grifo tem também uma ferramenta, né, É, que é o grifo, é. né? É o grifo. Ah, O o encanador grifo, que é por usa. causa da forma, né? A forma, né? Que tem Aquele cabeça bico. de águia. É, aquele bico. Exatamente. Essa história, minha bisavó contou pra minha mãe e minha mãe contou pra mim. É. E aí, há algum tempo atrás, desde 2000 e pouco, 2008, acho que a gente vem contando essa história como contadora de história, É. sem esse formato cênico, né, de espetáculo. A gente vem trabalhando Narrando, narrando, é. assim, contando, sentada e contando a história e tal. E essa história, ela é uma adaptação. Minha bisavó, ela juntou 2 contos de Grimm, né, que eu não sabia. Eu ouvi essa história quando era pequena e quando eu fui pesquisar eu vi que ela fez isso. Ela né, fez, que ela juntou o grifo com os 3 fios de ouro do cabelo do diabo, né? E aí depois, quando eu resolvi fazer o espetáculo, eu e o Paulinho, o Paulo Rogério Lopes, a gente se juntou, ainda pegou mais uma outra versão e metemos tudo num caldeirão, ainda botamos coisas nossas ali no meio e criamos uma adaptação. Mas aí no ano passado, quando eu decidi que eu ia transformar isso em espetáculo, eu fiz 50 anos ano passado. E aí minha avó, que tá viva, que tem 94, vai fazer 95 esse ano, ela me deu de presente de 50 anos uma caixa com objetos que foram da minha bisavó, Anitta, que contava essa Foi história, passando, do vô né? Luiz e tal. E ela deu pra mim, junto com esses objetos, ela me deu um aparelhinho de chá de bonecas, que foi da minha bisavó quando ela era criança. E aí, a partir desse aparelhinho de chá de bonecas, eu falei, puxa, esse aparelhinho, minha bisavó brincou, minha avó brincou, minha mãe brincou. E agora chegou em mim, né? Esse foi o mote para começar a história. Então, o espetáculo começa como se eu estivesse recebendo na minha casa. Recebendo na sua casa. Uma caixa, esse aparelhinho de chá de bonecas e uma carta da minha avó me convidando para a festa dela de 95 anos. Aliás, gente, que a gente tem isso em umas fotos aí. Vou pedir para a Lanlan colocar as fotos. Aí você vai contando o que está rolando ali
Nós estamos falando do espetáculo As Três Penas do Rabo do Grifo, que está no Sérgio Cardoso. No Sérgio Cardoso, aos sábados e domingos, às 16 horas. 16 horas. Importante frisar que dia 3 e 4 de maio não haverá espetáculo. 3 e 4 não tem. Porque vai ter uma Que outra agora, atração. né? Esse fim de semana tem, esse no outro não, e depois outro, volta tá. e ficaremos até o dia 1º de junho. Vamos ver as fotos das Três Penas do Rabo do Grifo. Essa foto foi tirada na casa, essa não é do espetáculo. Essa não foi é do uma foto espetáculo. usada para divulgação, Tá. né? Que nós tiramos na casa do Faz e Conta. Eu tenho uma casa. Você tem uma casa, de Faz e cursos, Conta. casa do Faz e Conta na Lapa, e lá que a gente ensaiou. Então essas fotos foram usadas para divulgação que a gente fez antes de, inclusive, de ter os figurinos. De ter os figurinos. Não Então são vamos pra nem- próxima, vamos pra Vamos ver próxima. se ela mandou para vocês. Isso aí já é do Aí espetáculo. ó. Você tá com o ukulele. Essa daí com o meu ukulele, o Betinho tá lá atrás, ó, o figurino. E aí é um desfile de personagens, né? Porque eu vou mudando essa... Você vai incorporando todos os personagens que aparecem na narrativa, Mas né? não tem quase mudança de roupa, né? Praticamente sempre a mesma. Eu tenho um hobby que depois eu tiro e boto um colete. Tem aquela coisa, só. quer dizer, um elemento qualquer que identifica qual é o E a personagem. voz, a maneira como você se comporta. E foi muito legal, porque uma criança outro dia, aos sábados, tem um bate-papo, né? Depois do espetáculo com o público, que é uma delícia de fazer. E aí uma criança me perguntou assim... Por que você muda tanto de roupa? Aí eu falei, nossa, você não podia dar um elogio maior pra mim do que esse? Porque eu não mudo de roupa. Não muda. Né? Mas eu acho que ela viu... Assim, eu falei, eu convenci tão firmemente a ela de que cada hora era um personagem... Era outra roupa. Que ela viu outra roupa. outra roupa. Foi muito gostoso isso. Mais Muito- uma, Lanã. Ó, esse aí tá. é o aparelhinho de chá O de bonecas. aparelhinho É o de chá de momento boneca. em que eu abro a gaveta da caixa que eu recebo. E aí, claro que não é o aparelhinho original, porque não ia ser louca Eu ia de botar perguntar isso. Você botou em não. cena. Não! Fizemos, ele é bem parecido com o original, né? E aí, esse aparelhinho é como se ele despertasse um imaginário. E aí eu fui para as histórias da vovó Anitta, e aí tem uma carta da minha avó falando das características da vovó Anitta, do aparelhinho de chá, e falando que ela contava histórias. E termina assim, sua mãe deve ter te contado muitas dessas histórias. Aí eu termino falando, contou. E aí, começa a contar. Começa a contar. E aí, no final, depois de toda a história, a gente retoma esse ambiente, mote, esse né? mote. Esse ambiente da avó, da bisavó, da ancestralidade. Bonitinho. E retomando as coisas que falando, a vovó Anitta não está mais aqui, né? Eu nem a conheci, mas ela continua através dos bordados. Tá que eu viva aí né? através das coisas. Do aparelhinho de chá de bonecas, das histórias e das cantigas de Niná. E aí a gente termina cantando uma cantiga de Niná, que ela cantou para minha mãe e que minha mãe contou para mim. Mais fotos, Lanã. Aí é uma personagem maravilhosa. adoro. Essa é a Dinda. A Dinda. A Dinda do Grifo. A gente que inventou que o Grifo... Isso é a invenção da gente. Inventou que o Grifo tinha uma Dinda que cuida dele, que é o amo dela. E a Dinda é muito engraçada. A Dinda engana um pouco o Grifo, sabe? Pra poder conseguir tudo que ela quer dele. Então as crianças adoram a Dinda. Essa personagem. A Dinda é uma figura. Eu adoro a Dinda. Outra. Ó, isso aí foi uma coisa bem legal, porque isso é um abajur, que no abajur, início tem um abajur, e aí de repente ele abre como se fossem umas asas, assim, que a gente espeta as cortinas do espetáculo, e ele vira um grifo. Ele vira o grifo? O abajur vira o grifo. Que legal. E a cúpula do abajur, em um momento, é o telescópio do astrólogo, do rei. No outro momento, ela é a macieira, porque ela tem umas maçãs desenhadas. No outro momento, ela é o recipiente onde a princesa vai colocando as maçãs que ela recebe. Vai se transformando ela em várias vai se coisas. transformando. Isso é um dos encantos, né, desse tipo de espetáculo, né? Isso. Exatamente. Os objetos assumem várias funções. Poucos objetos e que eles vão se ganhando outros significados. Outros significados. Outra. Isso aí é o aí! teu livro? Isso é o meu livro. Árvore de Eu tô super Tamoromu. feliz com isso. É o meu primeiro livro de histórias. Tamoromu. A Árvore de Tamoromu, que é uma das histórias do meu segundo espetáculo narrativo, Lendas da Natureza. Ele foi lançado no ano passado, que também foi um presentão de 50 anos. E este ano ele ganhou o selo de altamente recomendável pela Fundação que Nacional do legal. Livro Infanto Juvenil. Que bárbaro, Fiquei super feliz. É um conto ou são várias histórias? É uma história da Árvore de história. Tamoromu, a ilustração do Fernando Vilela, que é um espetáculo, né, premiadíssimo. E é uma história linda, porque é o tema da árvore da vida. Eu diria que é a queda do paraíso dos índios Wapixana. É um reconto, um mito dos índios Wapixana, que tem uma árvore que tudo dá. Frutos, grãos, verduras, tudo. Aquela árvore do Macunaíma. A árvore do Macunaíma. Exatamente. Inclusive tem uma cutia nessa história que a gente já faz até uma homenagem pro Macunaíma, que é uma cutia que vive na rede e fala, ai, que preguiça!
E a cutia descobre essa Pode voltar árvore, pra cá, Lelê. né? E ela vai e come tudo que tem na árvore. Um dia os índios veem que a cutia não quer mais comer, que tá satisfeita, que não... e perguntam onde ela vai e eles resolvem segui-la e descobrem a árvore. Mas aí, numa coisa de querer tudo de uma vez, ao invés de colher os frutos, eles derrubam a árvore para pegar tudo que tem. E aí aparece o deus, um dos deuses indígenas, que chama-se, dos Wapixana, que chama Tominicari, e fala para eles, olha, vocês derrubaram a árvore da vida. Agora, daqui para frente, vocês vão ter que plantar as sementes dos frutos que colheram. Uma dessas coisas. E agora vai ter a agricultura, a origem da agricultura, mas é também a queda do paraíso, né? Porque tudo se tinha e não se soube lidar com isso, e aí se perde. O livro está à venda? O livro está à venda nas boas casas do ramo. Legal. Né? Eu estou muito feliz, assim, porque é o meu primeiro livro de história, né? Para uma contadora de histórias, isso assim, nossa, eu já lanço um livro, já ganha o selo de altamente recomendado, e já tem Fernando Vilela, né? Que é um dos melhores ilustradores, ilustrando o livro. Assim, uma honra. As Três Penas do Rabo do Grifo. Direção. Sábados e domingos. Sábados e domingos às 16 horas, no Teatro Sérgio Cardoso. Preços populares. Nossa, é baratíssimo. Baratíssimo. Né? 30 adulto, 15 criança. Estaremos em cartaz até o dia 1º de junho, sendo que 3 e 4 de maio não haverá espetáculo. Depois, esse fim de semana tem, depois 3 e 4 não tem. E aí voltamos em cartaz e ficamos até 1º de junho lá, os sábados e domingos. A direção? É do Paulo Rogério Lopes, o texto é meu e dele. As canções são do Jean Garfunkel, o cenário, os objetos. O cenário é lindíssimo, tem um painel pintado à mão pelo Marcos Botassi, que criou todos esses aparelhos, esse abajur que se transforma, né? Do Marcos Botassi, um queridão. A preparação corporal foi da Leila Garcia, né? Em cena eu, Ana Luísa Lacombe e o Betinho Sodré. Quem mais que tá? A Moniquinha Simões, do Grupo Caixa de Imagens, no final entrou, deu uma ajuda também para me ensinar a manipular um pouco, porque o grifo se transforma num boneco, né? Então ela me deu um pouco mais assessoria. A Luz é do Ari Nagô, né? A Luz é do Ari Nagô. Belíssima equipe, hein, menina? Uma equipe, olha... E, aliás, uma coisa muito gostosa desse espetáculo, eu acho que eu reforço, que, assim, acho que reunimos, né? Um grupo tão gostoso de trabalhar. Muito coeso. Né? Muito coeso, divertido, bom astral. Percalços iam, como sempre, todo espetáculo tem. Mas a equipe se manteve numa energia muito gostosa. E eu acho que isso também faz o espetáculo ser gostoso. Ser gostoso, né? Transparece isso. Né? Legal. Vamos terminar com mais uma? Pode ser? Não temos, eu acho, por causa do instrumento. Por causa do instrumento? Vamos... Então, são 8 canções lá no teatro. Porque são 2 outros instrumentos que eu toco, né? Exatamente, os outros instrumentos, né? Obrigada. Legal, todo mundo convidado, então, né? Sábado e domingo, às 4 da tarde, no Sérgio Cardoso, Rui Barbosa, 153, As Três Penas do Rabo do Grifo. Betinho, prazer te rever, rapaz. Vamos ver se não fica mais 30 anos sem se ver de novo. Pelo menos, né? Caramba! Obrigada, beleza, lindona. Obrigadão, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Legal.